Olá, tudo bem? Eu estou aqui com José Osvaldo Marques Júnior, mais conhecido como Júnior Marques, da Alvorada Bioenergia. É um prazer te receber aqui no nosso segundo episódio, tá? Do podcast. É uma novidade aí nossa. E eu queria contar um pouquinho da história dele. Na verdade, eu vou pedir para que ele conte a história dele. O Júnior, para quem não sabe, ele veio do sucro energético, das usinas da sua família, né, Júnior? Você vai contar um pouquinho para gente. Mas por que eu te chamei aqui? Porque você é um entusiasta do etanol de milho. O Júnior está startando uma fábrica agora, nos próximos 30 dias, de etanol de milho, em Guaranésia, Minas Gerais. Um projeto de 600 toneladas dia e 1.200 toneladas dias na segunda fase. E o que eu acho legal disso é que como que você muda do sucro energético de uma usina de açúcar e álcool para uma planta 100% de etanol de milho? Então eu queria, Júnior, que você contasse um pouquinho para a gente dessa história do porquê que você decidiu fazer essa planta. O mercado que nos trouxe a condição, né, do mercado, nos trouxe para isso. Antes, né, queria agradecer a oportunidade, né, o prazer é meu de estar aqui, participar do seu podcast. A Alvorada do Bebedouro, né, era uma unidade, tá, de açúcar e álcool, tá, proveniente da cana-de-açúcar. Atravessou aí a maior crise nossa, né, do setor e nossa, da empresa, né, viemos aí capengando e chegamos na paralisação das atividades, né. A região ali não era tão propícia para cana, a topografia, quando chegou a mecanização, a topografia começou a nos impedir, tivemos que ganhar distância tem custo e as coisas foram caminhando de uma maneira ruim, né? E daí para frente, né? Procuramos quem cuida da nossa recuperação judicial. Todos sabem que a Alvorada está em recuperação judicial. A EXM fez um estudo para a gente, né, de viabilidade de uma planta de milho. A EXM é um fundo. A EXM é uma empresa de assessoria, tá, né? É uma empresa de assessoria financeira, assessoria administrativa, ela faz gestão de empresas, ela faz recuperação judicial. E a EXM chegou num plano de viabilidade, né, com uma unidade de etanol de milho, né? Fizeram vários estudos e onde deu viabilidade aí era acima de 500 toneladas dia, né? Então foi feito aí um projeto para 1.200 toneladas, onde ele será concluído aí em 3 fases. E agora, depois de 1 ano e meio ali, nós estamos lutando nessa obra, né? Você faz parte dela. Talvez a gente faça isso em 2 fases agora. Nós vamos partir, estamos próximos aí, bem próximos, né? Com poucos dias aí para poder iniciar as atividades. E vamos partir com 600 toneladas, né? Fazer os ajustes necessários, tomar um fôlego, né? E dali para frente partir já para a segunda fase, né? A pretensão, o projeto inicial eram 3 fases, provavelmente a gente pule uma fase, a gente sai aí das 600 para as 1.200 toneladas de moagem, né, de milho dia, né? Alguma coisa em torno aí de 500 mil litros de etanol, tá? O nosso projeto é automação Effertron, né? Nós temos o ciclo completo, ou quase completo, tem mais alguns outros produtos aí
do milho, né? Nós vamos produzir etanol, nós vamos produzir DDGS, né? E vamos produzir, né? Extrair, né? O óleo de milho. Tá? Então nós vamos ter aí os 3 produtos. A pergunta, respondendo a sua pergunta diretamente agora, o porquê da mudança, né? Como eu te disse, a condição nos levou para isso. Tá? Ou seja, nós sabemos fazer açúcar e álcool. Né? Então, como ali a cana não dava mais viabilidade, né? E o setor está descobrindo aí o etanol, né? O etanol não está aí para competir com a cana, né? Nem a cana com o etanol, com o milho, né? É mais uma opção que nós temos, né? E nesse meio tempo a gente vem estudando, né? Você vem aprendendo, né? A cada dia, né? Nós não sabemos nada, né? A gente aprende todo dia. Mas o milho, assim, é uma alternativa hoje para o setor bastante grande, tá? É uma opção para a sazonalidade que tem o setor, né? Hoje nós temos as usinas full, as flex, né? E as full flex, né? Nós temos algumas unidades, as primeiras aí, desde quando começou o etanol de milho, nós temos algumas aí que funcionam só no período, funcionam com milho só no período da entre-safra. Né? Fizeram os ajustes no parque, né? Termina a safra de cana, 3, 4 dias depois estão moendo milho. Né? Para quem não sabe, né? O milho tem muito açúcar, né? Muito açúcar. Tá? A eficiência hoje do milho, tá? É tão boa quanto a cana-de-açúcar. Tá? Quando eu te disse que não veio para disputar com a cana, tá? Hoje nós temos um mercado, tá? Um mercado futuro de açúcar, né? Ele é crescente. Só o Brasil consegue atender esse volume no tempo necessário. Né? Abriu um caminho pro milho, tá? Pro mercado. Mas a indústria vai utilizar todo o mercado. É uma questão de proteína. Você compra um volume de proteína, tá? E devolve outro. Né? Uma vez que o milho, né? Maior parte do milho, a grande maioria do milho, ele é utilizado para alimentação animal. Tá? Então você compra o milho, quando você processa, passa pelo processamento para chegar no etanol, você enriquece, né, muito o derivado, né, que sobra do milho aí, subproduto que é o DDGS, DDG, DDGS, né? Então, você traz uma proteína de 9% para dentro de casa e devolve um produto, tá, com 30, 32, 36% de proteína. Tá? Então, nós não vamos concorrer, o etanol não vai concorrer com alimentação animal, ao contrário, ele vai colaborar com isso, tá? Bastante. Tá? Então, foi isso que nos levou, né, a essa mudança. Tá? E uma pergunta, você, com relação ao DGS, ao DDG, você fez contratos com produtores locais, vocês vão utilizar, o que é a ideia de vocês com relação a isso, na localização ali? Hoje nós não temos nenhum contrato, nós não temos nenhuma venda antecipada de nenhum produto. Tá. Né? Mas, assim, a procura é muito grande. Nós temos, todo mundo sabendo que a Alvorada inicia a produção nos próximos dias, né? E a procura é diária. Todo dia nós temos pessoas, empresas, né, grandes confinamentos, né, querendo fechar contrato de DDG, né?
E nós primeiro queremos produzir, aprender a fazer esse negócio para depois tratar da venda, né? Para não se comprometer com uma produção E mesmo porque nós temos a EXM, quem organiza, cuida da nossa vida lá, sabe? Me conta um pouquinho mais sobre isso, para a gente entender um pouco melhor. Qual que é o papel hoje da EXM na administração, na gestão? A EXM tem um papel importantíssimo na vida da Alvorada, né? Ou na nossa vida hoje, tá? A EXM começou conosco com a recuperação judicial, né? E nunca nos abandonou. A recuperação, nós tivemos alguns tropeços, né? Não é fácil, mas com certeza. Judicial, e as coisas mudaram de 1 ou 2 anos para cá, mudou bastante a condição das RJ, porque a pergunta que não se calava, né? Porque as empresas americanas entram em RJ e 95% se recuperam, né? As empresas brasileiras entram com RJ, né? E 95% fecham as portas, né? Era o contrário. Quer dizer, a lei é a mesma de lá, né? Trouxeram, antigamente nós tínhamos a concordata e falência, né? Em 2005 foi copiado a lei americana, foi transcrita, né, para cá, mas nós não trouxemos as ferramentas que tinha lá, que lá se usa, né? Ou seja, aqui fecham as portas para quem está em recuperação judicial, a lei era assim. Quando trouxeram a ferramenta de lá, ou seja, o DIP é uma das ferramentas bastante importantes, que é onde permite você ter acesso a recurso, a financiamentos, né? Onde quem põe o recurso está seguro, né? Ou seja, ele está assumindo o risco e ele tem a preferência do crédito, né? E com isso, né, foi a oportunidade da Alvorada, com essa nova ferramenta que foi o DIP, imediatamente a EXM levou isso para dentro, né? Fez um estudo, né, de viabilidade, de tamanho e a viabilidade de tamanho, de valor, né? Do aporte que ela do aporte, né, necessário, né? Ela se encarrega hoje, né, toda a parte financeira, né, o aporte financeiro, eles é quem cuidam. Nós fizemos venda dos ativos, fábrica de açúcar, moenda, né? E foi tudo para dentro do DIP isso, né? Sob a gestão deles, e é até hoje, né? E o restante eles fazem os aportes. Parte é feito com os fundos da própria EXM e parte ele traz dos fundos parceiros, né? Foi um projeto assim que deu muito certo. Você já teve a oportunidade de nos visitar, sim. Não é um projeto pequeno, não é melhor do que ninguém, mas ficou assim um projeto. Não, e o que eu achei legal fantástico do seu projeto é que assim você teve uma preocupação muito grande com qualidade. Então, todos os fornecedores envolvidos são fornecedores já gabaritados. Acho que eu posso falar, o pessoal da Exal, o pessoal da Grat, da Liner, são fornecedores super conceituados no mercado. Fertron. Senão acaba sendo um negócio, algo, né, não é imparcial, mas é exatamente isso. Você pegou fornecedores que têm experiência no mercado, que você trouxe o Moraes para o quadro, e eu acho que isso foi o legal. O fundo, apesar de talvez ser novo, não no setor, porque ele já trabalha em recuperações judiciais. O fundo não, eu vou falar, a EXM, ela já trabalha no mercado há bastante tempo com recuperações judiciais, mas eu acho que com gestão. Ela não faz só recuperação. Aliás,
o que ela mais faz é gestão. É gestão. Né? Mas ela, no setor de etanol de cereais, é a primeira planta dela? É a primeira planta. Então, eu achei e eles acreditam nisso, eles querem trazer novos projetos. Isso que eu achei legal. Abertos, né? Da EXM investir nesse setor, dela trazer esses fornecedores que já têm know-how, e não tem por que não dar certo. O projeto realmente ficou muito legal. O nível de instrumentação que vocês estão fazendo, de automação, todo o PLC é Fertron, toda a instrumentação é Fertron. E não tenho o que falar. Ficou show de bola, Júnior. Fantástico. Realmente estamos acreditando muito, tá? Muito mesmo. E estamos bastante próximos aí, sabe? Mas exagerando aí 30, 40 dias nós estamos operando. Tá? E me fala uma coisa, não é você mesmo falou da viabilidade de 500 toneladas, que talvez tenha um limiar aí de número da viabilidade, e eu concordo com isso, porque às vezes o investimento em elétrica, automação, ou de caldeira, de destilaria, é praticamente muito pouca diferença, às vezes, de você ir de 200 para 500, só que na parte da produção isso dá uma diferença gigantesca a nível de faturamento. Então, eu acho que é um ponto muito importante dessa questão do estudo de viabilidade, e que cada caso é um caso, né? O que a gente conversa muito. Tem projetos menores, mas que talvez tem que ser estudado a questão da viabilidade. É porque você tem o teu custo fixo, tá? Quando você sair aí de 300 toneladas até 1.200, até 1.500 toneladas, ele é o mesmo, tá? É a mesma coisa, tá? Você só tem o custo, no nosso caso que nós trazemos, né? A biomassa e o milho. O custo fixo ali é o mesmo, né? Por isso, achar um ponto de equilíbrio, tá? Quantos funcionários vocês vão ter ali? No 120 funcionários. 120 funcionários. 130 funcionários. Antigamente, numa usina sua, quantos funcionários você tinha? Então, quando se compara, né, as pessoas, bastante gente, né, faz essa mesma pergunta, é uma pergunta oportuna. As indústrias se equiparam em números de funcionários, né? Questão da cana é a parte agrícola. Aí você muda muito esse quadro, sabe? Mas na indústria, quando você fala da cana para frente, da cana na esteira para frente, é a mesma coisa, tá? O número de funcionário é o mesmo. E da onde você está trazendo esse milho? Pois é. Também. Pois é. Outra pergunta, outra boa pergunta, né? Todos os dias eu ouço, por que vocês, todos, as unidades hoje, são lá no cinturão do milho, né? Estão ali no Mato Grosso, no Paraná, em Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Tá perfeito, né? Lá nós estamos dentro do centro produtor de matéria-prima, mas eu entendo assim, aqui nós não estamos, tá? Mas nós estamos no centro consumidor, tá? Então, talvez a gente tenha aí alguma diferença de custo da matéria-prima, mas temos esse ganho, tá? Na venda do produto final, tá? Porque assim, o pessoal fica muito, nossa, mas o milho tá com R$90 a saca. Mas você tem que pensar exatamente isso que você está falando, que o produto final também está subindo, tem um valor agregado maior. Então, tem que ser computado. Essa parte de preços, né? Isso acontece com qualquer outro produto. Acontece com a cana, com açúcar, com o etanol de cana. E com milho não é diferente, como a soja, né? Nós estamos tratando de uma commodity,
né? Então, ele tem um preço flutuante, tá? Mas é bem compatível com a produção de etanol, tá? Nós tivemos aí, eu acho assim, um erro, essa é uma posição minha, tá? Achar que o saco de milho tem que ficar R$ 40 para você viabilizar uma coisa. Não, eu acho que a cadeia tem que ganhar, a cadeia como um todo, né? Então, o milho, hoje ele está num preço um pouco mais elevado, né? Eu acho até que superando as expectativas aí do mercado. Acredito que ele se acomode rápido, né? Vai ter aí uma acomodação bem rápida. Mas tudo isso chama-se mercado. Então, é difícil assim, a gente falar de preço. Nós vamos entrar agora, né, no plantio de safrinha, nós estamos colhendo safra, vamos entrar no plantio da segunda safra, na nossa safrinha, que é a maior safra, a safra de milho mesmo, é a segunda safra, né? A primeira safra se planta bastante milho, mas o foco é a soja no primeiro plantio, né? Sempre foi. O plantio de milho, e onde a indústria tem o maior aporte aí de matéria-prima, né? Vem da safrinha, tá? E começa o plantio agora. E o que eu achei legal, e o porquê de eu ter chamado Júnior, é justamente essa superação. Porque às vezes a gente só vê casos muito positivos e em paz, FS, não sei o quê, e tá crescendo e tal. Mas quem já passou dificuldade lá atrás, né, Júnior? A gente já passou também. A gente sabe como é difícil superar isso, sair disso, e foi isso que eu queria te parabenizar, que vocês deram a volta por cima. Eu fico muito feliz, já acompanho o grupo há muito tempo, lá de trás a gente sempre foi fornecedor do grupo, então, e te parabenizar como gestor também, porque eu sei que partiu de você, dos seus irmãos, e foi muito legal ver essa volta por cima, e eu tenho certeza que vai ser excelente, que vocês já valorizaram muito a indústria de vocês, não tem, eu sei que, não sei se eu posso falar em número, porque eu sei que o valor do investimento da XM foi bastante elevado, na ordem de 120 milhões para mais, mas que hoje a sua indústria... O DIP, né? O DIP. Nessa ordem, porque nisso soma-se os ativos, né? A fábrica de açúcar, moenda, uma série de coisas que entraram, vendidas, né? Que entrou para dentro do DIP. Mas hoje a sua indústria tem uma valorização, eu nem sei quanto, mas assim, isso é um ponto extremamente importante. Hoje, vamos falar, você como investidor também, proprietário, investidor, isso eu acho muito legal. E que eu acho que tem que ser pensado também por outros empresários, e eu acho que é esse o exemplo que hoje a gente está aqui. Não estou aqui para fazer propaganda da Fertron, não é isso. Acho que o objetivo, eu acho que a gente tem que levantar uma bandeira, talvez, para quem está passando a mesma dificuldade que você teve e falar, gente, tem solução. Hoje, isso que você está dizendo, hoje tem lá 2 estudos, tá? Inclusive, a Alvorada tem lá está montando uma área lá para a EXM na parte de engenharia lá. O Moraes trabalha conosco, né? E a EXM está fazendo lá já estudo para 2 projetos, praticamente que igual o da Alvorada, mas usinas de cana. Que legal. Vão agregar o milho. Uma delas o estudo não tem nada fechado, tá? Mas o estudo de uma delas é para trabalhar, tá? Flex só na parada da cana. E a outra quer fazer uma linha paralela, tá? Para rodar o ano todo, tá?
Não tem como voltar essa tendência. E eu acho que aqui em São Paulo, a gente está em Ribeirão Preto hoje, tudo bem você está em Guaranésia, mas eu acho que essa expansão, essa interiorização, cada vez mais vai ficar mais forte. Sim. E quem tem a indústria já tem a biomassa e já sai na frente. Zé Lopes, eu não o conheço pessoalmente, mas para mim ele é um exemplo. Um exemplo, com certeza. Fantástico. A linha que ele segue. Tem um projeto gigante que ele está iniciando na Bahia, né? Acabou de inaugurar um outro agora. Então, eu acho que esse é o caminho, não tem volta. O etanol de milho não tem volta. Ô, Júnior, e me fala uma coisa, já que você não tem mais a indústria de cana, de onde você vai trazer essa biomassa? Pois é, biomassa hoje nós temos tem várias tipos de biomassa, né? No nosso caso, a caldeira, como já era de uma usina de cana, ela está preparada para operar com bagaço, né? Hoje nós compramos bagaço, né? A biomassa vem das usinas da região, tá? Que é pouco o que a gente usa, né? É pouca biomassa, né? O volume é bem menor do que na indústria de cana, tá? Mas isso pode ser também através do cavaco de madeira, tá? Nós fizemos um ajuste também na nossa caldeira para queimar cavaco de madeira. Ah, você dependendo, você hoje nós estamos lá só com bagaço de cana. Hoje a nossa que nós temos hoje lá, inclusive já temos lá um estoque bastante razoável para poder iniciar a safra com conforto, sabe? Bastante segurança, mas só com bagaço. Nós ainda não, se for necessário, a gente passa para o cavaco de madeira, tá? Que é também uma boa opção, tá? Embora mais caro, tá? Mas mesmo você buscando a biomassa fora, o etanol de milho ele tem essa viabilidade, ele tem viabilidade para isso. E nos estudos que vocês fizeram, tem um ponto de equilíbrio, por exemplo, de você ter um estoque de milho, vamos falar assim, olha, eu tenho que ter um estoque de milho de 3 meses, pelo menos, ou não? Você acha que não precisa disso? Porque eu falo porque o investidor, ele faz essa conta, né? Olha, vou ter que ter tanto de milho em caixa por causa de flutuação, talvez, de preço. Veja bem, o estoque, né? Quanto maior, melhor. Melhor. Tá? É como caixa de uma empresa. Quanto maior, melhor. Tem um período que você não tem o caixa, ou tem um período que o estoque está baixo, né? É razoável dizer que na colheita o preço é mais acessível, é a hora de se fazer um estoque, né? De você melhorar o estoque. É importante, sim, você ter aí no mínimo 90 dias de estocagem, tá? Isso não é uma regra, tá? Tem empresa aí que tem mais de ano de estoque de milho, tá? Então, essa é a vantagem do milho, tá? A cana você tem que moer ou tem que moer, né? Naquele período você fica um período ali ocioso, né? E o milho não, você roda 12 meses, tá? Se tiver um problema, parou, sem problema nenhum, o milho fica ali, tá? Ele não se deteriora, né? Essa assim, é uma vantagem, uma das, né, vantagens que ele também oferece, tá? Mas basicamente é isso.
Ô, Júnior, esse milho você já adquiriu? O que é a sua ideia aí no seu planejamento? O sul de Minas também é um grande produtor de milho, né? Longe, de um Mato Grosso, de um Goiás, né? Mas mais do que o suficiente para nos abastecer, tá? Se você pegar aqui do sul até o Triângulo, tá? Dá para montar várias alvoradas aí, sabe? Com a oferta de milho. Tudo vai muito da composição de preço do momento, tá? Em agosto do ano passado, ficava mais barato trazer o álcool do Mato Grosso, tá? Ou não é mais barato, ele chegava no mesmo preço do que o milho do sul de Minas, tá? Na época da colheita lá, o milho chegava aqui no mesmo preço. Mas assim, a matéria-prima hoje não nos preocupa, a disponibilidade. O que você discute é valor, né? Tá. É preço. Mas disponibilidade nós temos dentro de casa, ali próximo à Alvorada, né? Sem problema de milho. E é incrível como o mercado muda, né? Aquela região ali tinha muita cana, né? A Alvorada, aquilo que era cana virou grãos, né? Na região. E nunca se plantava ali a primeira safra com milho, né? E por incrível que pareça, a usina está ficando pronta e tiveram vários produtores que já passaram a primeira safra, o primeiro plantio já foram feitos com milho. Com milho. Né? Que antes era soja. Na verdade, não tem como. Vai tendo uma modulação de mercado ao redor que vai para eles também é muito melhor eu entregar aqui, do lato, do que eu produzir uma soja e ter que levar fora. Com certeza. O mercado se ajeita. O mercado se ajusta, né? Eu gostaria de agradecer ao Júnior. Obrigado pela presença, obrigada pela confiança. Tamo junto, o que você precisar. Espero que seja segunda fase, segunda usina, e a gente deseja isso, que nossos clientes prosperem, porque é uma cadeia e todo mundo prospera junto. Eu agradeço o convite, tá? Obrigado pela oportunidade, tá? E realmente temos que prosperar para poder pagar as contas. Eu vou deixar o link aqui embaixo depois da EXM, quem quiser entrar em contato, vou disponibilizar o contato deles também. Não é merchan, tá, gente? Né, Júnior? Não sei. Não é merchan, mas quem se interessar, a gente disponibiliza, segue a gente no Instagram, no YouTube, valoriza, para a gente poder continuar e para a gente poder trazer mais clientes, para eles se entusiasmarem em falar mais com a gente. Obrigada.